Esperança. Uma das características que tem maior poder para destruir a esperança de alguém é a sensação de abandono. Quando você se sente sozinho, quando você se sente abandonado, é quando você começa a perder a esperança no amanhã. E aí eu lhe pergunto, você já se sentiu sozinho? Você já se sentiu abandonado? Eu já. Em algumas circunstâncias, em alguns momentos da minha vida, eu já me senti sozinho. Infelizmente, a nossa sociedade hoje, ela tem estado tão egocêntrica, tem levado as pessoas a assumir uma postura tão egocêntrica, tão autofocada, que mesmo amigos de longa data e parentes acabam nos abandonando, acabam nos frustrando nas nossas expectativas de ajuda, de apoio, e nos sentimos abandonados. E isso nos deixa inseguros em relação ao futuro. Imagine ser abandonado pelos seus pais. Imagine que situação. E aí eu me lembro, quando eu era criança, de uma situação em que tinha 7 anos de idade, provavelmente, e na região na vila em que morávamos, tinha uma área de lazer com piscina para criança e piscina para adulto. E eu era proibido de entrar na piscina para adultos, óbvio, né? 7 anos. Mas eu não estava muito satisfeito com isso. E um dia eu tomei a decisão achei que já sabia nadar, e tomei a decisão de ir para a piscina dos adultos. E aí, quando eu cheguei na piscina, quem é que estava ali embaixo? Meu pai. Aí olhou para mim e riu, né? Porque viu que eu bati aquela cara de desespero, né? E fui pego no flagra. E aí ele me mandou avançar. E aí eu me joguei. E foi a primeira vez que eu me joguei na piscina grande. A cor da água, inclusive, era diferente, mais fundo, né? Um azul mais bonito. E eu não me esqueço daquela imagem do meu pai, com os braços abertos, sorrindo e me mandando pular para ele. Ali, abraçado com meu pai, eu me senti seguro. Não importasse qualquer outra coisa, ali eu me senti seguro. Louvado seja Deus, meu pai nunca me abandonou. Mas eu imagino a dor de alguém que tenha sido abandonado pelos seus pais. Eu imagino. Eu imagino a insegurança que isso gera nessa pessoa. Eu só posso imaginar. Agora, vamos dar um passo além, vamos um pouquinho mais fundo, se é possível isso. Imagine-se abandonado por Deus. O André comentou aqui sobre aquela passagem da tempestade no mar da Galileia, em que Jesus estava dormindo no barco e seus discípulos ficaram desesperados no meio da tempestade porque já estava entrando água no barco. E Jesus não acordava. Por mais que Jesus estivesse com eles no barco, eles se sentiram abandonados. Tanto que o texto bíblico diz que eles viraram para Jesus, depois que o acordaram, e disseram: o Senhor não se importa conosco? Alguma vez você já fez esse tipo de oração a Deus? Pai, o Senhor não se importa comigo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não vai fazer nada para me ajudar? Eu já fiz. Eu já fiz essa oração.
Mas eu quero mostrar para vocês, e peço que você abra então a sua Bíblia, no segundo livro de Reis, uma circunstância difícil, pesada, que a palavra de Deus nos mostra, exatamente dessa perda da segurança que era considerada garantida por serem filhos de Deus, por serem os escolhidos do Senhor. Os israelitas julgavam que jamais seriam derrotados. A segurança deles estava no Senhor, né? Como diz o Salmo 20, se não me engano, minha segurança não está em carros, nem em cavalos, está no Senhor. E, no entanto, a cidade de Samaria, capital do Reino do Norte, estava cercada pelas tropas do rei da Síria. Os arameus estavam há 3 meses sitiando a cidade. E a fome já tinha tomado conta, porque nada entrava, nada saía. Aquele povo, nós veremos no texto, chegou ao desespero. Medidas desesperadas começaram a ser tomadas. Será que isso tem algo a ver conosco? Então vejamos. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24, e iremos até o capítulo 7, versículo 2. Algum tempo depois, de acontecimentos que não vêm ao caso aqui, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" E o rei lhe respondeu: "Se o Senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar?" Agora, um instantinho aqui. Imagine que você está no meio de uma situação desesperadora. E aí você pega o telefone e liga para o pastor da sua igreja. E conta o seu problema para ele. E ele diz: "Se o Senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la?" Imagina, como é que você se sentiria numa situação como essa? Ninguém vai ajudar essa pessoa. Mas, ao ouvirmos a voz do rei, nós percebemos que o rei já estava responsabilizando Deus pelo que estava acontecendo com eles. E por quê? O texto vai nos mostrar. Porque o rei fez o que não agradava ao Senhor, diz o texto bíblico. E por isso, Deus avisou que iria haver consequências. E usou para isso o profeta Eliseu. O profeta Eliseu avisou várias vezes: "O rei, você é filho de Acabe." Jorão, o nome desse rei. "Jorão, o seu pai teve uma vida vergonhosa, sua mãe era uma prostituta cultual. Ela adorava uma deusa da fertilidade, e a forma de cultuar aquela deusa da fertilidade era se prostituindo. A rainha, Jezabel. Não é à toa que no Apocalipse se fala em Jezabel, um exemplo, né, de prostituição cultual. E Eliseu, homem de Deus, foi o mensageiro do alerta de Deus. Olha só, você está indo para o caminho errado. Você está conduzindo o povo para o caminho errado. O teu pai fez errado e sofreu. Você vai repetir o erro do seu pai? Mas Jorão não ouviu. E aí Deus permitiu que os inimigos de Israel viessem.
Foi Deus quem fez aquilo? Não, ele permitiu. Mas ele tinha poder para impedir? Tinha. E por que não impediu? Porque o povo se afastou dele. O povo decidiu agir por conta própria. Mas apenas seguiram o rei. Mas aí o justo paga pelo pecador. Essa é a situação, esse é o contexto desse cerco, o contexto espiritual e histórico também. Mas apesar do rei entender que a culpa não era dele e que ele não tinha nada para fazer para ajudar, a curiosidade falou mais alto. E aí vemos no versículo 28. Contudo, ele perguntou, qual é o problema? E ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no dia seguinte, quando eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, ela o havia escondido. E que coisa injusta! Rei, manda essa mulher trazer o filho dela para a gente comer ele também. Gente, essa é uma das passagens mais terríveis da Bíblia. Mães devorando os seus próprios filhos. Tal o nível de desespero, de perda total de esperança por um dia seguinte. No amanhã. Que amanhã é esse? Que amanhã poderia vir depois de uma situação como essa. Logo, a figura materna, que é o maior exemplo de amor que existe. Não existe entre nós, seres humanos, maior exemplo de amor do que a mãe. Jesus mesmo disse, não há maior amor do que você dar a vida por um amigo. No caso da mãe, ela dá a sua vida pelo seu bebê. O leva dentro de si por 9 meses, né, e trazendo uma série de complicações com isso, e depois que nasce, só vai aumentando a preocupação, e não acaba nunca não, tá? Quem é mãe sabe, né? Sabe que não acaba. Não, cresceu e mudou, a preocupação continua. Mãe que é mãe nunca vai deixar de se preocupar, nunca vai deixar de se doar. Não há exemplo humano mais próximo do que seja o amor sacrificial, altruísta de Deus, que entregou seu próprio filho para nos dar a vida eterna, do que o amor de uma mãe. Mas mesmo uma mãe pode perder a esperança a tal ponto que faça uma atrocidade como essa. Versículo 30, quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou suas próprias vestes. E como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto do corpo. E ele disse, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Gente, nesse desespero todo, o rei botou a culpa no profeta. Ele reconheceu que aquilo ali era insuportável, mas ao invés de se arrepender e clamar pela misericórdia de Deus, ele quis eliminar o mensageiro do alerta de Deus do que iria acontecer se eles continuassem naquele rumo. É como você chegar para uma pessoa qualquer, seu filho, por exemplo, e dizer, meu filho, olha só, não faz isso não. Isso aí não vai dar certo, você vai ter um problema se isso acontecer. Se você fizer isso, você vai ter problema. Aí a pessoa vai, não te ouve, faz, o problema acontece e a pessoa ainda te culpa. A culpa é sua. Você que azarou a minha vida. Foi o que o rei está fazendo aqui. A culpa é de Deus. Ele toma as decisões erradas, ele é avisado para mudar o rumo, não muda, o desastre acontece, mas a culpa é de Deus. O fato é que todo mundo ali estava se sentindo abandonado. E o que vai ser do Eliseu? Vamos lá, versículo 32. Ora, Eliseu
estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar-me a cabeça? Vejam, o mesmo Deus que tinha avisado Eliseu do que iria acontecer se o povo não se arrependesse, se o rei não mudasse de rumo, avisou Eliseu de que o rei estava indo furioso para cima dele. Eliseu, a gente pode ver no texto bíblico, ele realmente era um profeta daqueles acima, inclusive acima de Elias, né? Porque Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, e foi algo, a vida dele é impressionante. E então Eliseu disse para aquelas autoridades: quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-o na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Ou seja, vamos esperar, o rei está vindo aí. Eu não vou falar com o mensageiro, não deixa o mensageiro entrar. Vamos esperar o rei chegar. Quando o rei chegar, aí a gente vai recebê-lo. Enquanto ainda falava, o mensageiro chegou, e na mesma hora o rei disse, chegou o mensageiro e obviamente o rei veio logo atrás: essa desgraça vem do Senhor, por que é que eu ainda tenho que ter esperança no Senhor? Gente, está nítido aquilo que eu estou afirmando para vocês. Na cabeça de Jorão, a culpa do que estava acontecendo com eles era de Deus, que não os protegeu, que os abandonou. Não era dele, pelas suas escolhas, pela sua teimosia em não ouvir a voz do profeta. E porque ele projetava em Deus a culpa do que estava acontecendo, não fazia sentido ter esperança que Deus fosse resolver o problema. Então, nas próprias palavras dele, se essa desgraça vem do Senhor, por que eu ainda tenho que ter esperança? E aí, meu irmão, acabou. Porque se você não tem esperança nem em Deus, como é que você acha que você vai ser abençoado por Deus? Se você não acredita que Ele possa vir em seu socorro. Não basta você acreditar que existe Deus e que Ele é poderoso para te ajudar. Você tem que acreditar que Ele quer te ajudar. Inclusive, nessa hora é importante a gente lembrar, não precisa ir lá agora na sua Bíblia não, deixa lá em 2 Reis, a gente vai voltar ao texto. Mas eu estou projetando aqui Hebreus capítulo 11, versículo 6, que eu quero que a gente leia junto. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ora, se você culpa a Deus pelo que está acontecendo com você, você não vai buscá-lo, não vai buscar a ajuda dele. E se você não busca, ele não te recompensa. O texto é claro, ele recompensa aqueles que o buscam. Então você tem que acreditar em Deus, é fundamental, tem que crer que Ele existe, que Ele é poderoso e crer que Ele quer te abençoar, apesar de tudo o que está acontecendo na tua vida. Não, Deus não te abandonou. Ah, mas e se o que está acontecendo na minha vida for fruto do meu pecado? Realmente, a culpa é minha. É só você se arrepender, gente, e voltar para o Senhor. Não é à toa que a parábola que eu mais cito aqui, e todo mundo já deve estar cansado dela, né? A parábola do filho pródigo, também conhecida como parábola do filho mais novo, ou do filho perdido, dependendo da tradução. O pai, ele tinha poder, a lei mosaica dava poder ao pai para impedir que aquele filho mais novo pegasse a sua parte da herança e fosse embora. Ele tinha o poder para isso, mas ele não usou o poder que tinha. Ele deixou o filho fazer a sua escolha estúpida. E foi. O pai ficou sofrendo, ele não foi indiferente, ele ficou sofrendo.
E o filho foi, torrou tudo que tinha e começou a viver numa situação terrível. Foi para o fundo do poço. E quando chegou no fundo do poço, abriu um alçapão e desceu mais. Como muitas vezes acontece nas vidas das pessoas que se afastam de Deus, como ele se afastou do seu pai. Mas quando ele caiu em si, de que ele estava no fundo do poço, ele se arrependeu e voltou para a casa do pai, para pedir para ser escravo do pai dele, porque ele se lembrou que os escravos do pai dele viviam melhor do que ele estava vivendo. Ele não acreditava na possibilidade de voltar a ser filho, mas aí a grande reviravolta da história é que o pai não apenas o recebe de volta, como o abraça. Gente, eu fico imaginando o horror que isso deve ter causado nos fariseus ouvindo isso. Porque ao receber alguém imundo, cerimonialmente imundo, porque ele estava vivendo entre os porcos, ao abraçá-lo, o pai também se tornou imundo. Ele abraçou a imundícia para poder trazê-lo de volta para sua casa. Esse é o nosso Deus. Então não importa se o motivo de você estar numa situação desesperadora tenha sido a sua própria escolha, como foi o caso aqui desse rei. Não importa, desde que você se arrependa. Volte e você será recebido sempre. Sempre haverá perdão para quem o busca, mas você tem que buscar. Você tem que buscar. Por isso eu lhe pergunto agora, como você reage quando está numa situação desesperadora? Como você reage? Como o rei Jorão, botando a culpa em Deus? Ou você se volta para Deus e clama ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de você? Vamos então, por isso eu pedi para que você mantivesse a sua Bíblia lá em 2 Reis, vamos agora aos 2 primeiros versículos do capítulo 7. Quando o rei fez aquela afirmação de que a desgraça vinha do Senhor e que não havia o porquê buscar nele esperança, Eliseu lhe respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Gente, lembrem-se, uma cabeça de jumento estava sendo vendida por 18, uma canequinha com esterco de pomba estava sendo vendida por 5 peças de prata. Para quem não sabe, 1 peça de prata era o salário de um dia de um trabalhador qualificado. 1 peça de prata. Seria teoricamente suficiente para ele se alimentar naquele dia. E então, Eliseu diz que uma medida de farinha, que era uma quantidade que dava para um período grande, seria vendida por 1 única peça de prata. 2 medidas de cevada, pelo mesmo valor. E aí o oficial em quem aquele rei se apoiava, literalmente ficava segurando no braço do seu ajudante, ele agiu como nós, seres humanos, costumamos agir diante das promessas aparentemente absurdas de Deus. O que ele fez? Ele disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, como seria possível que uma coisa dessa acontecesse? Ainda que chovesse trigo em cima da gente, como isso seria possível acontecer? A falta de fé, a incredulidade daquele homem acabou sendo extremamente prejudicial para ele, como veremos aqui. Então, muito cuidado com a sua incredulidade, porque ela pode cortar você da bênção prometida por Deus naquele momento de desespero em que você estiver. E Eliseu o advertiu. Disse assim: você o verá, você verá. O que eu estou dizendo aqui,
com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Você verá a bênção do Senhor, mas não vai usufruir dela, porque você não teve fé. Cuidado com a falta de fé. E aí, vamos para o fim do cerco, na continuação do texto de 2 Reis, capítulo 7. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. No desespero deles, não tinha mais para onde correr. Então vamos nos entregar aos nossos inimigos. Pode ser que eles tenham mais misericórdia de nós do que os próprios nossos irmãos e primos, moradores da cidade, que nos mantiveram do lado de fora do muro. E eles foram. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. E quando lá chegaram, às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com carros e cavalos de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando suas tendas, cavalos, jumentos e deixando todo o acampamento do jeito que estava. É aquela história do fugiram com a roupa do corpo e foram embora. Versículo 8. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo, porque eram leprosos, mas não eram burros. Antes que mais alguém chegasse, deixa eu garantir o meu. Né? Conhece esse ditado muito brasileiro? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Conhecem? A gente está vendo isso aí, né? Ah, mas essa medida aqui vai empobrecer o país. Não, pode empobrecer o país, mas o meu salário está garantido. Então, vamos em frente. Então, farinha é pouca, não vai dar para todo mundo. Então, deixa eu garantir o meu pirão primeiro. Os 4 fizeram isso. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Ah, mas olha só que coisa interessante. Olha que surpreendente. Então disseram uns aos outros, os 4 despertaram para uma realidade espiritual. Eles saíram do seu egocentrismo e olharam para fora da própria situação deles. Eles se lembraram daqueles que não se lembraram deles. Isso é um sinal de amor. É um sinal de amor. Não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. E aqui agora, eu não posso deixar de fazer um paralelo. Aqueles 4 leprosos, eles tiveram uma boa notícia. O inimigo fugiu. E não apenas fugiu, mas deixou tudo para trás. A salvação estava ao alcance. E eles sentiram que não podiam guardar aquela informação só para eles. E voltaram para contar à cidade. Cidade que os rejeitou. No entanto, nós conhecemos uma notícia que pode salvar a vida de muita gente. E nem sempre temos a disposição de contar essa boa notícia para outras pessoas. Nesse aspecto, nós devemos nos inspirar nesses 4 leprosos e não perder a oportunidade de contar para as outras pessoas a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Porque no versículo mais conhecido da Bíblia, que eu cito repetidas vezes aqui também, João 3,16, diz lá que Jesus disse que Deus, o Pai, amou tanto o mundo
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus fez a parte dele. Jesus fez a parte dele. As pessoas têm que fazer sua parte e crerem. Elas têm que crer. Mas aí Paulo nos chama a atenção. Como crerão se não ouvirem falar? Mas como ouvirão falar se ninguém for lhes contar? E nós temos que contar para as pessoas. Se elas vão ouvir ou não, isso não é, aí já não é mais problema nosso. Mas nós temos que contar para as pessoas e orar pelas pessoas, para que elas ouçam e sejam salvas. Não sejamos egoístas, não fiquemos escondendo essa grande bênção que Deus nos deu. E aí, para resumir, voltaram para a cidade, chegaram no portão, avisaram o que tinha acontecido, abriram o portão, levaram os 4 leprosos até o palácio do rei. Aí abriram, né? E deixaram eles entrar, né? Levaram até o palácio do rei. E o que aconteceu lá? Ninguém acreditou neles. O que o rei achou que fosse? Uma cilada, uma armadilha. E aí pegaram os últimos 5 cavalos, que ainda não tinham sido devorados dentro da cidade. 5 soldados foram para fazer uma patrulha, para verificar se aquilo realmente era verdade. E eles foram, viram que o acampamento estava realmente abandonado, seguiram a trilha dos soldados arameus e viram que eles já tinham realmente ido embora, não estavam ali em volta, escondidos, esperando que o povo saísse da cidade para então atacá-los todos. Realmente, eu se fosse o rei, eu também pensaria nessa possibilidade. Isso aí é uma ruse de guerre, o cara está tentando me enganar, vai me atrair para fora da cidade, para pegar a comida, que a gente está cheio de fome, e aí cai em cima da gente e acaba totalmente conosco. Só que aqueles 5 soldados voltaram, contaram o que tinha acontecido, e aí voltamos ao texto, no versículo 16, quando o povo soube dessa novidade, saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito, que daria o livramento. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado com o encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aquele oficial, ele não acreditou na promessa de livramento que o homem de Deus tinha dado. E não apenas perdeu o usufruto da bênção dada por Deus, mas perdeu sua própria vida. E aí eu pergunto para você, como manter a esperança mesmo no meio de uma situação desesperadora? Como? De onde virá a nossa segurança? A nossa segurança vem do Senhor. Ele é o nosso Pai que nos abraça, que cuida de nós. Ele é quem nos sustenta. É o Senhor. 120 anos depois que Samaria foi cercada, outra vez, dessa vez foi cercada, mas a pessoa foi embora. Alguns anos depois, em 722 a.C., outro povo, inimigo de Israel, pelos mesmos motivos que os arameus tinham vindo antes, Deus permitiu que os arameus viessem, porque o povo se desviou. 120 anos depois, dessa vez foram os assírios que vieram.
e cercaram Samaria e a destruíram. E Samaria foi destruída em 722 a.C. 2 anos depois, Jerusalém foi sitiada também. E estava passando fome também. A mesma situação que tinha acontecido com Samaria, aquele desespero, aquela sensação de que Deus nos abandonou, estava agora acontecendo com Jerusalém. Situação terrível, que o profeta Jeremias nos mostra em detalhes. Mas o profeta Isaías, um pouco anterior a Jeremias, ele disse algo que pode nos ajudar a manter nossa esperança, a manter a nossa segurança, mesmo em meio a uma situação desesperadora. Então, peço que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 49. Isaías 49. E nós leremos os versículos 14 a 16. Diante da situação desesperadora, disse Sião, ou seja, dissemos nós dizemos, quando nos vemos numa situação desesperadora, nós somos como Sião, nós dizemos, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Mas então Isaías responde com a voz do Senhor. Disse o Senhor, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Será? Sim, é possível. Não acabamos de ler que isso aconteceu 120 anos antes desses novos fatos? É possível, sim, uma mãe se esquecer do filho que ela gerou. Mas o profeta continua dizendo, embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Essa é a promessa do Senhor, essa é a promessa que parece absurda, como parecia absurdo que haveria tanta fartura de grãos que não valeriam nada. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Isaías 49, 16. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Os muros são o símbolo da segurança. A nossa segurança é o Senhor. As mãos de Deus, aqui metaforicamente, é o que nós lemos lá no Apocalipse, é o livro da vida, onde os nossos nomes são escritos, para que no julgamento final, e haverá um julgamento final, o livro da vida possa ser aberto e depois de sermos julgados pelos nossos atos, possamos ser justificados pelo sacrifício de Cristo. Porque o julgamento final mostra, o texto lá de Apocalipse, que serão trazidos livros e mais livros com os atos das pessoas, mas que também será lido o livro da vida, e todo aquele que estiver no livro da vida entrará no gozo da presença do Senhor eternamente. Então, a palavra de Deus nos promete que o Senhor não se esquecerá de nós, que nosso nome está gravado nas palmas das mãos do Senhor. E nós cremos que Jesus está à direita do Pai, como lemos na semana passada, lá em Romanos capítulo 8, o Senhor está à direita do Pai, intercedendo por nós. E ali, o seu nome está ali, o Senhor não vai te esquecer. Ele não fará como aquelas mães de Samaria. Pode parecer que você está abandonado,
Pode parecer, num momento de desespero, que foi o Senhor que fez aquilo acontecer com você e que não adianta nada você buscar a presença dele. Não creia nisso. Creia na promessa de Deus de que ele não vai se esquecer de você, ele não vai te abandonar e ele vai dar o livramento. Busque o Senhor, crendo que ele quer te abençoar e você será abençoado. Concluindo, as pessoas podem realmente nos abandonar, até mesmo os nossos pais. Mães podem se desesperar e cometer atos terríveis, como acabamos de ver, mas o nosso Deus não se desespera, não nos esquece e não nos abandona. Se você precisa de segurança para manter a esperança no amanhã, sem medo, volte-se para o Senhor.